Mas assim, ó, esse é um caminho difícil, mas é um caminho que a gente está começando a trilhar. Se a gente pensar assim que alguns anos ou séculos atrás a gente tinha muito mais analfabetos do que alfabetizados no Brasil, então a gente já está num caminho, né? Houveram muitos avanços nesse sentido, mas podemos avançar muito ainda. Parece que o Brasil ainda tem muito a andar no caminho também da edição de livros, né? Comparado com outros países. Professora, uma pergunta assim bem simples também. Às vezes se comenta que no passado as pessoas elas precisavam memorizar mais, por força da situação talvez, ou era o jeito de educar ou de ensinar, muitas vezes se memorizava. Inclusive na igreja também se memorizava mais textos bíblicos, credos e assim por diante. Você percebe, acha que hoje se memoriza menos ou mais? Isso faz alguma diferença no jeito da gente compreender ou aprender? Olha, na verdade, assim, nós temos uma área, né, que é a neurociência, que está nos ajudando muito nesse sentido, está ajudando muito a educação também, né? E a neurociência é uma ciência nova, assim, recente, né, que trabalha com as questões do cérebro, né, vê como a gente aprende, as áreas que, né, acabam sendo mexidas, assim, quando a gente lê, quando a gente entende um texto, quando a gente fala, enfim, né, oralmente, né. Então essa área ela está ajudando muito a educação em si. Uma das coisas que ela nos trouxe foi o seguinte, a gente realmente teve um tempo em que decorar fazia parte do aprendizado, né? Decorar tabuada, decorar um texto, decorar um poema, enfim, né? Fazia parte, era cobrado isso nas escolas. Depois a gente passou para um outro extremo, né? Não, decorar, isso não serve para a escola. A gente não tem que decorar, a gente tem que entender o texto, né? Tem que entender o que está se aprendendo, né? E até se rotulou como algo feio, como algo que não deveria ser feito. Seria um professor assim muito tradicional, retrógrado, se ele indicasse a decoreba, então, né? Hoje em dia, com a neurociência, né, ela vai dizer o seguinte, olha, nós temos várias maneiras de aprender. Uma delas é decorando, né? Tem coisas que a gente pode decorar, tem coisas que... Mas não é aquele decorar por decorar que se fazia antigamente, né? A gente tem que memorizar algumas coisas, mas também entender o que eu estou memorizando, por que eu estou memorizando aquilo, né? Mas é uma habilidade também da aprendizagem, né? Tem coisas que a gente, né, tem que realmente assim, analisar, relacionar, né, tentar compreender de uma outra maneira. Agora, por exemplo, a tabuada é uma coisa, né? Eu tenho que memorizar também, né? Então, mas não é aquela memorização... sem um entendimento realmente, né? Então, nesse sentido, a neurociência está ajudando bastante, né? Interessante. Então, não precisamos jogar fora totalmente, mas entender o que estamos memorizando. Professora Rosiane, estamos chegando no final do nosso programa de hoje. Talvez só sublinhar, ressaltar um pouco de novo essa importância de nós entrarmos na literatura. Falastes no início da importância também das famílias darem prioridade a isso. Quer dizer, quem sabe até alocar um pouco de dinheiro, dos recursos da família, não só para jogos, brincadeiras, lazer, mas quem sabe para compra até mesmo de livros. Você poderia nos deixar ainda um estímulo final para essa questão, para as nossas famílias, dessa importância de investir na literatura? Pastor Eric, eu vou citar aqui uma entrevista que a escritora Ana Maria Machado, né, que é uma escritora que tem diversos livros da área infantil, adulta também, enfim, né? Uma vez ela deu uma entrevista para uma revista de crítica literária, enfim, e ela disse o seguinte, que ler, além de prazer, né, além de ser uma coisa ótima, boa, que realmente é um lazer também, né? É algo bom. Ela nos dá um poder, né? E esse poder abrange na verdade, tem vários aspectos desse poder. Um deles é aquilo que a gente sempre fala na escola, né? Olha, tu lê, tu vai aprender a escrever melhor e tal, né? Vai entender o mundo, enfim, né?
esse aprendizado mesmo, né, no sentido de cognitivo, de aprender a ler e escrever melhor, né? Mas também a leitura ela traz esse poder no sentido de que a pessoa que lê, ela entende melhor as palavras, ela tem intimidade com as palavras e é muito difícil que ela seja enganada em função disso. Então, hoje em dia, numa sociedade que a gente tem que estar muito de olho, assim, na questão política, né, na questão social, até no convívio com as pessoas, né, a leitura e a literatura, né, vai trazer esse tipo de poder para a pessoa, né, além do lazer, né, além da coisa boa realmente da leitura, né, do prazer que a leitura traz, né. Professora Rosiane Rettinger, professora de literatura no SEAT, também na Univades, muito obrigado por estar conosco no programa Castelo Forte, pela sua experiência, seu conhecimento. Fica então esse convite, esse estímulo à leitura como uma fonte de prazer, mas também de conhecimento e até mesmo de poder conviver bem numa sociedade que exige muita compreensão da nossa parte. Mais uma vez, então, muito obrigado. Eu que agradeço, então, o convite. É um prazer sempre falar de literatura, né? Isso aí.